Centavo de problema fiscal para a Federação Brasileira. Obrigado. Nenhum desses municípios encaminha uma despesa maior do que a sua receita. Diferente de outros municípios do Brasil, principalmente capitais, que encaminham lá estou aqui viajando, estou imaginando, encaminham um orçamento de arrecadação de receitas de 7 bilhões de reais e uma despesa de 10, 12, 14 bilhões de reais. Aí começa o problema fiscal no país. E alguém comentou aqui, mas se a gente fizer uma pesquisa, um levantamento na sociedade brasileira, a grande maioria das pessoas vão estar a favor da extinção dos municípios, porque lá no município pequeno tem 9 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito. E aí, equivocadamente, vem a ideia de que 95% da arrecadação é para pagamento dos cargos eletivos. Não é verdade isso. Não dá para vender isso para a sociedade brasileira. Sabe quanto é a despesa, em média, desses municípios para o pagamento dos cargos eletivos? 5% da despesa de pessoal. Quanto é a despesa de pessoal? 50% nos municípios médios e grandes. Nos municípios pequenos é abaixo de 40%. Mas vamos imaginar que seja 50% a despesa de pessoal desses pequenos municípios. 5% dessa despesa é a despesa dos cargos eletivos. Quanto dá a despesa para o pagamento dos cargos eletivos? Extrapolando 2,5% da arrecadação. Se é 5% de 50%, de 100% é 2,5%. Então, extrapolando é 2,5%. Eu ainda não tenho dado, na próxima semana vou ter. Mas acredito que chega em 2%. Este é o problema? E se este é o problema, que pode ter, a gente ainda está fazendo os levantamentos, poderá existir no Brasil, nesses 1.252 municípios, algum município que exagerou na estrutura administrativa? Pode. A grande maioria não. Mas pode alguns ter exagerados. Mas aí não é a saída e a extinção desses municípios. A saída é uma reforma administrativa, política, criando critérios para esses pequenos municípios. Mas uma reforma administrativa e política, criando critério para médios, grandes, estados e a Federação Brasileira. Por que só para os pequenos municípios? Se o meu problema fiscal não mora ali. Muito pelo contrário. Se eu fizer um levantamento hoje, uma avaliação de uma situação muito simples, mas que é importante para a sociedade brasileira, de vacina, por exemplo, quais são os melhores índices de vacinação no Brasil? Disparado nesses pequenos municípios. De qualidade de ensino, de IDH, são os melhores. Então, está equivocado isso. Alguém falou que o distrito, o município quando distrito, esses aqui no Rio Grande do Sul, ficava, eu acho que o deputado Valdeci falou, a 80, 70, 80 quilômetros de distância da sede do município anteriormente, antes de ser municipal. No Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil, é comum 300, 400, 500 quilômetros. Tem um distrito no Brasil, no norte do Brasil, que está, um distrito com 15 mil pessoas, que não é município ainda, está a 1.200 quilômetros da sede do município. Tem prefeitos que, dentro do seu mandato, não conseguem ir visitar o distrito, porque tem que pegar 4 meios de transportes. De que Brasil nós estamos falando? Quantos Brasis existem aí? Cabe uma proposta dessa para o país? Aqui no Rio Grande do Sul, 231 municípios. 226 não atendem os 10%. Agora, por que 5 municípios atendem? Precisa ser estudado isso. Precisa analisar. Tem alguma situação diferenciada. Ou tem alguma empresa instalada lá, que me parece que é o caso, que transforma toda a produção realizada nos municípios da volta. E aí gera serviços, gera renda. Tem outro município que tem
3 ou 4 mil habitantes, mas que a metade do ano, 6 meses por ano, tem uma visitação de 50 mil habitantes. Isso gera serviços, gera renda. Mas são situações pontuais. A grande maioria não consegue fazer isso. E a Alemanha, que tem um território igual ao estado do Mato Grosso do Sul. Isso dá para buscar aí, ver o território alemão e o território do Mato Grosso do Sul, vocês vão ver que é a mesma área. Quantos mil municípios tem a Alemanha? 11 mil municípios. A Itália, 5 mil. A França, 36 mil. Mas vamos ficar na Alemanha, onde tem municípios com 300, 400, 800 habitantes. E que 50% da arrecadação da Federação Alemã fica para o município. E me parece que lá na Alemanha não é problema do atual governo, do governo do presidente Bolsonaro. Isso é questão de cultura brasileira. Me parece que na Alemanha a federação é uma federação cooperativa. E no Brasil a gente não se dá conta disso. No Brasil a federação é competitiva. Eu jogo o problema lá para a ponta e tu resolve. De que jeito tu vai resolver eu não quero saber. Eu crio uma estratégia da saúde da família, porque ao longo dos anos eu me afastei da prestação dos serviços públicos à população brasileira, eu crio programas. Aí eu, prefeito de Saldanha Maria, vou lá e adero ao programa. Estratégia da saúde da família, que é para fazer a atenção básica, que é para fazer a saúde preventiva. Legal, show de bola, espetacular. Está dando resultado ótimo. Atende o recém-nascido, leva a população para vacinação, que é muito importante, atende os índices estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Sabe quanto custa uma equipe da Estratégia da Saúde da Família? 50 mil reais. Sabe quanto o governo repassa? 10 mil para municípios até 30 mil habitantes e 7.200 para municípios acima de 30 mil habitantes. Então é esta federação que precisa ser discutida. É esse debate que nós precisamos fazer. A reforma tributária. Vão querer criar um imposto único, unindo 5 impostos.